Os destaques desta edição. Domingo agitado em Manaus. Disputa entre grupos criminosos deixa 15 mortos do Compage. Corpos continuam no IML e serão liberados a partir das 8 horas. Mortes dentro desse complexo penitenciário chegam a 72 em 2 anos. Após mortes do Compage, traficantes ordenaram um toque de recolher no Viver Melhor 2 em Santa Etelvina. Homem que estava desaparecido é encontrado morto em kitnet no bairro Terra Nova. Matadores do Celta Prata executam industriário com 5 tiros no mutirão. Em briga de bar, homem é morto a golpes de faca no Monte das Oliveiras. No Santo Agostinho, outro foi morto a tiros. Liderança do programa Bolsa Floresta se reúne em Manaus para debate sobre meio ambiente, segurança pública e BR-319. Após mais de 40 dias de greve dos professores, estudantes da rede estadual voltam às aulas nesta segunda-feira. Pesquisa revela que 74% dos brasileiros não sabem o quanto pagam de imposto. Bolsonaro endossa atos marcados por críticas ao legislativo e judiciário. Noruega e Alemanha se reúnem com o ministro do Meio Ambiente para definir o futuro do Fundo Amazônia. Trump diz que ainda não está pronto para fechar acordo comercial com a China. Partidos tradicionais perdem força no Parlamento Europeu. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. Com chuva no começo da madrugada, dentro da previsão do clima-tempo de 15 milímetros de precipitação pluviométrica, Manaus amanhece de tempo instável e com 24 graus de temperatura, com a máxima não devendo ultrapassar os 31 graus Celsius. A umidade do ar está em 66%. A velocidade do vento é 17 km/h. É segunda-feira, 27 de maio. Chegamos aos 147 dias do ano. Faltam 218 para terminar 2019. Dia de Santo Agostinho de Cantuária. Também é o dia do profissional liberal, o dia nacional da Mata Atlântica, dia do serviço de saúde e o dia mundial dos meios de comunicação. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponto Pelado estão abertos para pousos e decolagens. A história registra. Em 27 de maio de 1564 morre João Calvino, reformista protestante. O fundador do calvinismo opunha-se à catolização da igreja inglesa. Ele atacava práticas como ornamentos e músicas de órgãos. A sua corrente, a puritana, criticava também a autoridade dos bispos e governos. 1792, pela primeira vez é utilizada a guilhotina em Paris para punir um ladrão. 1910 morre Robert Koch, médico alemão que descobriu o bacilo da tuberculose. 1999, o Tribunal de Crimes de Guerra da ONU em Haia anuncia que aceita as acusações ao presidente Yugoslávio Slobodan Milosevic e 4 de seus assessores por crimes cometidos em Kosovo. Em 2000, o principal partido protestante da Irlanda do Norte aprova por pequena margem seu plano para restabelecer a divisão de poderes com os católicos, principal objetivo do Acordo de Paz de 1998 para aquela província. 5h52 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Em coletiva realizada no começo da noite de ontem no Centro Integrado de Comando e Controle, o secretário de Administração Penitenciária, Coronel Marcos Vinícius Almeida, descartou a classificação de rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, e que o ato não foi motivado por disputas entre grupos criminosos que atuam nas penitenciárias. O Estado não reconhece a existência de facções, declarou. Segundo o titular da SIAP, a briga interna começou por volta das 11 horas da manhã de ontem. O diretor da unidade acionou o recém-criado grupo de intervenção penitenciária que, com o apoio da Polícia Militar, controlou a movimentação em cerca de 40 minutos. Os detentos utilizaram estoques produzidos com escovas e dentes como armas. Outros detentos morreram por asfixia. No total, 10 presos do pavilhão 3 e 5. É a primeira vez que um ato desse tipo ocorre no período de visitas na presença das próprias famílias, o que é proibido na ética do crime. Além disso, havia mortos em celas fechadas, observou Almeida. Nenhum policial familiar ou agente penitenciário foi ferido. O titular afirmou também que as visitas no regime fechado serão temporariamente suspensas. As visitas nos demais setores continuam normalmente e uma investigação será instaurada com o auxílio de imagens do circuito interno do Compage. Com a rebelião ocorrida neste domingo, o número de mortes dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, chegou a 72 desde 2017. A maior parte foi provocada durante o massacre ocorrido no presídio no 1º de janeiro de 2017, quando 56 detentos foram mortos. Na rebelião de ontem, as vítimas foram identificadas como Anselmo Pereira dos Santos, de 39 anos, Antônio Xavier da Silva Camargo Filho, de 42,
Cleison Silva do Nascimento, de 25, Ednei Sandro Saboia de Vasconcelos, de 36, Elison de Oliveira Pena, de 26, Eric Wesley Martins Mendes, de 25, Fernando dos Santos Ferreira, de 27, Francisco de Assis Marcelo da Silva, de 34, Iel Lucas Miranda da Silva, de 29, Igor Pérez de Oliveira, de 21, Leonardo Queiroz Campeiro, de 31, Naelson Picanço de Oliveira, de 32, Nayan Serrão Pereira, de 31, Pedro Paulo Melo Xavier, de 25 e Rodrigo Oliveira Pimentel, de 29 anos. E ontem à noite, aproximadamente 10 indivíduos munidos com arma de fogo ameaçaram comerciantes do residencial Vermelhão 2, bairro Santa Etelvina 2, na zona norte da cidade. O toque de recolher foi feito por volta das 19 horas e os traficantes chegaram a disparar vários tiros para o alto, com o objetivo de intimidar os moradores que permaneciam na rua. Segundo policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária, o toque de recolher pode ter sido motivado pelas mortes que ocorreram no regime fechado do Compage. Eu converso com Alberto Peregrini, que teve muito trabalho ontem na cobertura dessa rebelião acontecida no Compage. Bom dia, Peregrini. Bom dia Eduardo Silva, bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, ontem muita agitação, principalmente por parte dos familiares que ficaram aflitos ali e alguns incidentes aconteceram em frente ao Compage. Pois é, Paulo Guerra, muita movimentação, muito trabalho realmente. Eu lembro que eu já começava ontem os trabalhos na hora do programa do Fred Lobão. O Fred Lobão saiu na frente com a informação, nós aí entramos e buscando mais informações e conversávamos naquele momento em primeira mão aqui na Rádio Difusora no programa do companheiro Fred. Pois é, Paulo, muita movimentação, mortes dentro do Compage, no entorno ali, próximo à penitenciária, na BR-174 também, os manifestantes, os parentes tentavam fechar a via, eles queriam informações em relação ao que estava acontecendo, queriam informações de pessoas mortas, queriam nomes naquele momento, o que não era possível trazer a informação para eles naquele momento. Com isso, a movimentação foi das maiores, Paulo, e a polícia teve muito trabalho, tanto dentro quanto fora do presídio. Peregrini, tem informação sobre se entre os mortos está algum chefão do tráfico, não? Pois é, Paulo, tem um ou dois aí que é conhecido aqueles como são o braço direito, mas chefão mesmo não tem, né? Tem um tipo o braço direito, tem lá o Ellison, que era conhecido como Diabinho, era um homem que era muito perigoso, ele tinha vários crimes, passou lá pelo Rio Preto da Eva, cometendo crimes, cometendo assaltos. Teve também o Ednei Saboia dos Vasconcelos, ele foi preso em 2015, no dia 20 de março, mais precisamente, e já tinha fugido da cadeia, e tinha outros crimes aí, Paulo Guerra, sobre tráfico de drogas, outros também com tentativa de homicídio, né? Agora, chefão mesmo, não. Peregrini, e a mulher de um dos detentos conversava com ele quando ele foi morto. Pois é, né? Então, conversava com ele, ferindo aí entre aspas, a ética dos bandidos, né? Que sempre prometiam, entre eles esse código, que não haja mortes durante as visitas, né? Dessa vez foi diferente e esse homem acabou morrendo na frente da esposa. Entre os mortos do Compage, os mortos também em outros eventos na cidade, como assassinatos, homicídios, por aí, foram quase 20 pessoas ou mais disso durante o final de semana, Peregrini, muito trabalho para o pessoal do Instituto Médico Legal. E os corpos desses bandidos que estavam presos, esses presidiários, ex-presidiários, agora mortos, ficam no IML até que horas? Pois é, Paulo, a partir das 8 horas da manhã estarão à disposição dos parentes. Daí vai ficar de acordo com que cada parente vai buscar, né, lá o cadáver do seu parente, né? A partir das 8 horas da manhã é quando o IML deverá começar a liberar os corpos, daí vai ficar a critério dos parentes dos mortos. O Peregrini vai trazer todos os detalhes, inclusive com todos os nomes dos que foram mortos ontem nesse conflito dentro do Compage. Peregrini, mas agora pela manhã a situação é de calmaria lá pela área, não é?
Paulo, não, nem tanto, né, Paulo? Porque é calma assim em relação à violência, mas a movimentação não. A movimentação é intensa. O Instituto Médico Legal recebe agora um grande número de pessoas, são parentes que já começam a reclamar dos mortos, né? Já são os parentes também dessas pessoas que morreram na noite e madrugada, outros que chegam para exame de corpo de delito. Sabe-se, né, Paulo? Você sabe muito bem, a gente passa a informação para a população. Cada indivíduo que é preso pela polícia tem que passar pelo IML para fazer exame de corpo de delito. Então, a movimentação no dia de hoje, com esses 15 mortos da penitenciária lá, do confronto entre eles, mais as 4 mortes aí da noite e madrugada, mais os exames de corpo de delito, deixa o IML muito movimentado nesse momento. Muito trabalho para o pessoal do Instituto Médico Legal. Peregrini, no noticiário policial você vai falar das outras mortes acontecidas na cidade que já chamamos aqui em manchete na abertura desta edição. E o tempo no início da madrugada instável em Manaus com chuva, como é que está neste instante na área onde você está? Nublado, Paulo. Nós estamos aqui nas proximidades da garagem da Global Green, do transporte rodoviário, né? E por aqui, Paulo, o tempo é nublado ainda, podendo ter aquela ameaçazinha de chuva por aqui. Tá escuro, tá cinza ainda por aqui e tem ameaça de chuva sim, Paulo. Depois de mais de 40 dias de greve dos professores, os estudantes da rede estadual de ensino voltam hoje às salas de aula, Peregrini, aí o trânsito já vai ficar mais complicado. Já sim, Paulo, já vai ficar mais pesado, né? Com os alunos, né, que já estão aí, os pais que vão deixar os alunos na escola. Nós já percebemos essa movimentação também, Paulo, maior dentro do terminal 5, estamos aqui do ladinho, já tem muitos estudantes já pegaram ônibus, outros tantos esperam pelo coletivo nesse momento dentro do terminal. A situação tende a ficar mais agitada com a volta às aulas no dia de hoje. Peregrini, quem está te ouvindo é o pessoal do frigorífico e também lá no Paricatuba, que gostam de ouvir o que você fala todos os dias aqui no Jornal da Manhã. Paricatuba, legal, Paulo, aí na estrada, na M070, muito legal lá a comunidade do Paricatuba, um abraço aí para todos os moradores de lá, do Paricatuba, que é uma comunidade muito bonita ali do outro lado do rio. Peregrini, para finalizar, pronto-socorros da cidade, muita agitação. Muita agitação, Paulo, movimentação bem intensa, principalmente no pronto-socorro João Lúcio e pronto-socorro Platão Araújo, da Zona Leste. Movimentação foi bem intensa no final de semana, principalmente na noite de sábado para domingo e de domingo para hoje também. Tivemos uma movimentação bem intensa em relação à violência, Paulo, agressão física, facadas, tiros, deixaram bem agitado o pronto-socorro Platão Araújo e o pronto-socorro João Lúcio. Já tem um ônibus da Global em pane mecânica lá no Poraquequara, Peregrini? Já, Paulo, ali é o pessoal da linha 600 e 604 também, aquela área lá do Poraquequara, os ônibus já estão aí, né? Já tem um no prego. Naquela área não roda pata-choca não, lá do Poraquequara, os ônibus comuns que levam até o terminal. E com isso, Paulo, com certeza já tem gente aí que vai sentir falta desse coletivo agora pela manhã. Peregrini, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, quando voltaremos com essas e outras informações. Paulo, falando de ônibus, dizer também que já cumprimos a tua recomendação de passar na frente das garagens, das principais. Tudo tranquilo em relação ao transporte coletivo na cidade. A expectativa maior é para o dia de amanhã. Paulo Guerra. Pois é, amanhã, se não se chegar a um acordo com os rodoviários, Peregrini, pode acontecer uma paralisação. A partir das 11 horas da manhã, né? É o que fala o pessoal do Sindicato dos Rodoviários, o presidente Givanci de Oliveira. Se não houver um acordo amanhã, de hoje até amanhã, poderemos sim ter aí uma paralisação. Vamos esperar para ver o que acontece. Muito bem, Paulo, para informar que os profissionais do transporte especial com o sindicato, né, com o sindicato deles liderado pelo William Nock, Paulo, já estão se preparando nesse momento para manifestações na rotatória da Suframa e rotatória da Samsung. Eles estão falando sobre o aumento, estão reivindicando sobre o aumento, né, sobre a data base deles. Os empresários acenam com 3,5%, eles querem chegar até 4,5% e haverá manifestações daqui a pouco, no máximo em 30 minutos, tanto na rotatória da Suframa quanto na rotatória da Samsung, que fica no bairro Armando Mendes. Daqui a pouco mais detalhes, Paulo Guerra. Peregrini, o trânsito vai ficar uma beleza, né?
Vai, Paulo, vai, mas como sempre o presidente do sindicato do transporte especial, o Enoch, ele promete nunca obstruir o trânsito de uma vez. Ele disse agora há pouco para mim, eu perguntava para ele, que ele vai ocupar uma faixa das 3 disponível para o tráfego de veículos, tanto na Bola da Suframa quanto na rotatória do Armando Mendes. Ele fecha uma faixa e fica 2 liberadas para a passagem de veículos. 6h08 em Manaus, a Assembleia Legislativa realiza audiência pública para tratar do Luz para Todos. Eu converso com o deputado Sinésio Campos sobre esse assunto. Bom dia, deputado. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes da Difusora. Exatamente, amanhã será um dia muito especial na Assembleia Legislativa. Estaremos discutindo já, depois da privatização, o primeiro encontro, a privatização da empresa Amazonas Energia, no que diz respeito ao programa Luz para Todos, né? Como será essa relação com a privatização e a continuidade do programa Luz para Todos. Então convidamos aqui a coordenação nacional de Brasília do Luz para Todos, juntamente com a empresa daqui agora do Amazonas já privatizado, juntamente com a população. Queremos na verdade acompanhar todas as previsões de instalações previstas na 9ª tranche, né, e também na 10ª tranche, que vai atender todos os municípios e como também a capital, no total de mais de 12 mil domicílios, né? Então queremos saber nessa audiência pública que vai acontecer amanhã a partir das 9 horas na Assembleia Legislativa e cobrar com que o mais rápido possível este programa possa atender mais de 12 mil municípios que estão pendentes e que aguardam a energia do programa Luz para Todos, como também fazer o compromisso, né, juntamente da empresa, como também com o governo federal, a qualidade da energia que já chega onde já foi implantado esse programa. Tá bom, deputado, muito obrigado pela informação e vamos aguardar e torcer para que o Luz para Todos não venha a ter solução de continuidade. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. 6h10 em Manaus. A Secretaria de Estado de Saúde lança esta semana edital de convocação para a formação da comissão eleitoral responsável pela organização e realização da eleição para a composição dos cargos vagos de conselheiros do Conselho Estadual de Saúde do Amazonas. O documento deve ser publicado no Diário Oficial do Estado. A comissão eleitoral será composta paritariamente por 12 membros, sendo 3 representantes do governo e entidades prestadoras de serviço por indicação da gestão. 3 representantes das entidades representativas dos trabalhadores da área da saúde, vinculados ao Sistema Único de Saúde SUS, e 6 de entidades e movimentos representativos de usuários do SUS. 6h11, estamos em informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Está previsto para hoje a volta às aulas na rede estadual de ensino, mas enquanto a greve dos professores do estado paralisaram as aulas em muitas escolas, alunos da rede municipal continuaram a estudar para cumprir o calendário escolar. Na zona rural, onde antes, em épocas de cheia dos rios, as aulas eram paralisadas completamente, este ano tudo mudou. A construção de escolas em lajes de alvenaria com altura acima do nível das cheias facilitou a vida dos estudantes sem comprometer o ano letivo. O vereador Sérgio Ferreira, do PPL, elogia o trabalho do Executivo da Educação do município. Investimento para o Amazonas. Temos aí uma interrupção com a telefonia celular. A DAF faz campanha de recolhimento para prevenir o descarte irregular de embalagem de agrotóxicos em Iranduba. Reportagem de J. Rai. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, a DAF, vai realizar uma ação nesta semana em Iranduba para recolher embalagens de agrotóxicos que, de certa forma, são venenos utilizados pelos agricultores familiares no combate às pragas que atacam a lavoura. O evento será na próxima quinta-feira,
quarta-feira, durante o dia, na sede da antiga Coapir, no quilômetro 13 da rodovia AM-070, na entrada do Caldeirão. São parceiros do órgão nessa iniciativa o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, IDAM, e a Associação dos Revendedores de Agrotóxicos do Amazonas, ARAM. O coordenador da ADAF em Iranduba, Railen Souza, explica que o objetivo da campanha é evitar que embalagens de agrotóxicos sejam descartadas nas propriedades sem os devidos cuidados para evitar contaminações. Essas embalagens, uma vez jogadas no meio ambiente, pode trazer vários problemas para o solo, para a vida da família do agricultor e tudo mais, entendeu? O engenheiro agrônomo Ari Batista Filho alerta para os perigos oferecidos pelos agrotóxicos. Contaminação do meio ambiente, além de que a contaminação do próprio produtor, que manuseia isso de forma inadequada. O que a gente recomenda é que o produtor realize depois da tríplice lavagem, né, que é a retirada dos resíduos que ficam no vasilhame de agrotóxico após a sua utilização, façam a sua inutilização e guardem essas embalagens de agrotóxicos em embalagens plásticas. O engenheiro agrônomo afirma que os agricultores locais não costumam ter o devido cuidado em relação ao descarte dessas embalagens. Principalmente em área de várzea. Pelo que nós estamos observando, nesse primeiro momento, eles estão descartando esse material ou enterrando ou mesmo jogando na beira dos rios. E é exatamente esse tipo de problemática que nós queremos evitar daqui para frente, recolhendo essas embalagens e dando uma destinação adequada. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h14 em Manaus. O prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto, declarou situação anormal caracterizada como situação de emergência em razão da encheia dos rios, que tem causado muitos problemas ao município. Milhares de manifestantes se reuniram na orla da Ponta Negra na tarde de ontem em um ato em apoio a Jair Bolsonaro e das medidas do governo. Segundo a organização do evento, 10.000 pessoas, entre integrantes de grupos organizados e também da sociedade civil, participaram. Ações semelhantes ocorrem em várias cidades do Brasil em apoio ao presidente da República. O ato teve início às 16 horas com uma oração realizada pelo pastor Ere Terra Nova e em seguida os manifestantes cantaram o hino nacional. Os manifestantes usaram também principalmente roupas com cores verde e amarelo e carregavam bandeiras do Brasil. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas realiza a partir desta segunda-feira o curso Entomologia aplicada aos controles de endemias na sede da instituição, que fica na colônia Santo Antônio. O objetivo é capacitar os agentes de endemias que atuam nos diferentes municípios do Amazonas para executarem atividades de vigilância entomológica, controle de insetos. Para a diretora-presidente da FVSM, Rosemary Costa Pinto, é fundamental oferecer atualização constante nas diversas áreas da vigilância aos municípios. Começam hoje às 9 horas as inscrições para as 14,9 mil bolsas de estudo ofertadas pela prefeitura no processo seletivo do programa Bolsa Idiomas. Via internet, as inscrições estarão disponíveis através deste site www.portalesp.manaus.am.gov.br, que também dispõe do edital completo. De amanhã até quinta-feira, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, vai realizar o primeiro workshop técnico de instrução, formalização e prestação de contas e convênios. O evento vai reunir prefeitos dos 61 municípios e assessores das áreas jurídica, contábil e de engenharia, com o objetivo de capacitá-los para uma melhor gestão dos recursos públicos por meio de ações de prevenção, orientação, fiscalização e controle dos atos administrativos. O workshop conta com o apoio da Associação Amazonense dos Municípios e será realizado no auditório da Secretaria de Estado de Administração. De acordo com o titular da CEINFRA, Carlos Henrique Lima, o curso tem o objetivo de colaborar para dar mais transparência na gestão pública dos convênios. O secretário especial de Cultura do Ministério da Cidadania, Henrique Medeiros Pires, esteve em Manaus ontem para participar de 2 eventos do 22º Festival Amazonas de Ópera. Ele fez palestra no encontro Os Teatros de Ópera e a Economia Criativa na América Latina, no Centro Cultural Palácio da Justiça, às 18 horas, no Salão Nobre do Teatro Amazonas, com a presença do secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz. O secretário assinou um acordo de colaboração entre o governo brasileiro e a Ópera Latino-Americana. A OLA é a entidade que reúne os teatros de ópera ibero-americanos. O acordo coloca o Brasil entre os países parceiros em coproduções e intercâmbio de montagens. Logo após a assinatura no Teatro Amazonas, aconteceu a estreia da ópera Alma do maestro e compositor amazonense Cláudio Santoro, o grande homenageado do 22º FAO.
Lideranças ribeirinhas do Amazonas, oriundas de diversas comunidades pelo estado, se reúnem em Manaus a partir desta segunda-feira para participar do 22º encontro de lideranças do programa Bolsa Floresta, um evento com extensa programação que inclui debates, palestras, mesas redondas e capacitações que acontece durante uma semana até a sexta-feira na sede da FAES. O evento, que também pondera a capacidade das lideranças ribeirinhas, é uma oportunidade para debater problemáticas comuns ao cotidiano do interior ou que afetam as comunidades tradicionais. BR-319, monitoramento ambiental, políticas públicas, resíduos sólidos, empreendedorismo ribeirinho, violência sexual, manejo florestal, recursos hídricos, microcrédito, bioeconomia, segurança pública e tráfico de drogas. Polícia. Vamos com todos os detalhes dos acontecimentos do final de semana. Alberto Pellegrini, prossiga. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos começar falando de pronto-socorro. Paulo, pronto-socorro 28 de agosto, nós tivemos uma movimentação bem intensa durante o final de semana. Pronto-socorro 28 de agosto registrou 3 pessoas que deram entrada vítima de agressão física, 4 pessoas vítima de arma branca e 2 de arma de fogo. Movimentação intensa no 28 de agosto. Já no pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade, um homem deu entrada vítima de uma facada na barriga. Ele levou essa estocada no bairro Tancredo Neves. Era por volta de 19h25 da noite de sábado para domingo, quando ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, vítima dessa facada. Uma pessoa foi vítima de acidente de trânsito, um capotamento, e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio com ferimentos na cabeça. Um homem deu entrada no João Lúcio vítima de agressão física, apanhou a tijoladas e deu entrada naquela unidade de saúde por volta de 19h20, era noite de ontem. Pronto socorro Platão Araújo. No Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de pauladas pela cabeça. Foram 2 pauladas. Ele deu entrada, era por volta de 21h30 da noite de ontem, com a cabeça rachada entre a vida e a morte. Estava mais pra lá do que pra cá. Já estava no bico do urubu. Daí chegaram os anjos da vida, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, salvaram a vida desse homem no pronto-socorro Platão Araújo. Ainda do Platão Araújo, uma vítima de arma de fogo dava entrada na noite de sábado para domingo. Uma pessoa ferida a faca, um homem que levou uma violenta estocada na barriga, deu entrada no Platão Araújo. E de ontem para hoje, olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Um homem deu entrada vítima de uma facada na barriga. Era por volta de 22h30, era noite de ontem. As primeiras informações dão conta de que esses 2 homens estavam brigando pelo amor da mesma mulher no bairro Jorge Teixeira. Rapaz, não dizem que tem tantas mulheres para cada homem. Esses 2 aí, os 2 estavam brigando por causa de uma só. E nós tivemos acesso ao retrato da mulher que foi pivô da briga. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma mulher de aproximadamente 60 anos, mais pra lá do que pra cá, mas ainda assim os homens estavam brigando pelo amor dessa mulher. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas da cidade. Olha a faca, olha a faca, olha a morte! No bairro Terra Nova, mais precisamente na rua Sucupira, dentro de um kitnet, um homem foi encontrado morto dentro do próprio kitnet onde morava. A vítima estava desaparecida. De repente, começaram a sentir um odor muito forte vindo do kitnet onde a vítima morava. A dona lá dos quartos, quando abriu a porta, deparou-se com a cena macabra. O corpo estava jogado
esmagado e com várias perfurações de faca pelo corpo. A polícia investiga quem matou e por que matou esse homem que tinha 40 anos de idade. Morte no Complexo Mutirão! Mais uma morte no Mutirão. O complexo Mutirão, que é formado pelo bairro Novo Aleixo, o conjunto Amadeu Botelho, o conjunto Amazonino Mendes e o bairro Amazonino Mendes. Quem mora no Amadeu Botelho é morador do Mutirão. E ontem o Mutirão foi mais uma vez palco de morte. O industriário de 27 anos foi morto com 1, 2, 3, 4, 5 balaços pelo corpo. Os assassinos, os bandidos, eram 3 homens que fugiram em um Celta de cor prata. Não se sabe ainda, mas a polícia já está investigando e com certeza rapidamente vai chegar aos autores do crime. Olha a morte! No bairro Monte das Oliveiras, um homem morreu em uma briga de bar. Os 2 homens estavam bebendo até que houve um desentendimento e o bandido, agora assassino, John Ferreira Caranha, de 27 anos, foi quem matou a vítima, foi quem matou o homem que levou 3 facadas. O John já foi preso e tomara que apodreça na cadeia. Teve um que disse pra mim assim no IML, olha, não falo o nome dele não, que ele era gente boa. Mas como é que é gente boa que dá facada nos outros? Eu não vou falar não, John Ferreira Caranha, de 27 anos de idade, profissão assassino. No bairro de Santo Agostinho, madrugada de hoje, tudo parecia tranquilo. As pessoas, a grande maioria das pessoas estavam dormindo no rádio. Quem arrebentava na audiência, quem estava com tudo na audiência era o Edson Melo. Então, as músicas que o PC selecionou estavam uma beleza. Nesse mesmo momento, um homem morreu, e morreu na bala, morreu a tiros. Ele levou 1, 2, 3 balaços pelo corpo e morreu na hora. O corpo está sendo levado nesse momento pelos profissionais do Instituto Médico Legal que deslocaram a viatura para o bairro de Santo Agostinho na madrugada de hoje. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma confusão ontem, uma briga, uma verdadeira chacina aconteceu ontem no complexo penitenciário Anísio Jobim, o famoso Compage, na BR-174. 15 pessoas morreram, 15 detentos morreram. Atenção para os mortos. Nayan Serrão Pereira, ele foi preso em 2006 quando fazia entrega de drogas e junto com outro homem na rua Valquíria Vieira, no bairro Novo Aleixo. Ele estava preso, repito, desde 2006. Outro que morreu nesse confronto entre bandidos foi o Francisco de Assis Machado da Silva, preso em 6 de agosto de 2018 com uma pistola calibre 40 no bairro Jorge Teixeira. Na época, a PM ainda prendeu com ele 8 chips de celulares, chave de boca, uma balança de precisão, 3 pacotes de pino de embalar droga. Aí ele também foi preso em 18 de março de 2015 por tráfico de droga e associação à droga. Leonardo Queiroz Campelo, conhecido como Pete. Leonardo foi preso a primeira vez em 17 de março de 2014. Ele foi preso à época por tráfico de drogas. Iel Lucas Miranda, preso por tráfico de drogas. O Iel foi mandante da morte de Everton de Castro em 2014, após descobrir que este estava se relacionando com a sua ex-namorada. Em 31 de outubro de 2015, sua então companheira Larissa Ferreira Cervalho foi presa tentando entrar na penitenciária Anísio Jobim com o celular escondido em suas partes íntimas. Outro preso tinha 25 anos de idade,
Pedro Paulo Xavier, não tive acesso aos crimes dele. Rodrigo Oliveira Pimentel fugiu do Compage dia 15 de outubro de 2012, depois foi recapturado tentando fugir pela segunda vez em 2015, e também ele já tinha puxado cadeia lá na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que funcionava lá na 7 de setembro. Fernando dos Santos Ferreira foi um dos fugitivos do Compage dia 1º de janeiro de 2017. Eric Wesley Martins tinha 25 anos de idade. Naelso Picanço de Oliveira tinha 32 anos de idade. Igor Pereira de Oliveira tinha 21 anos. Elison de Oliveira Pena, conhecido como Diabinho, tinha passagem por tentativa de homicídio, tráfico de drogas no Rio Preto da Eva. Ele estava foragido da justiça, foi recapturado dia 18 de novembro de 2014. Em 24 de novembro de 2015, ele foi preso mais uma vez, dessa vez com a companheira que estava grávida de 8 meses. Na época também foram apreendidos com ele maconha do tipo skunk, pedra e pasta base de cocaína. Essa droga na época estava avaliada em R$3.000. Ednei Saboia de Vasconcelos, eu estou falando das pessoas que morreram ontem lá na briga entre detentos no Compage. Ednei Sandro Saboia de Vasconcelos, preso em 20 de março de 2015 pelo Departamento de Investigação de Narcóticos, o DENARC, em uma casa localizada no bairro Novo Aleixo, com 150 quilos de maconha. Ele comandava, as informações dão conta, Paulo Guerra, que o Ednei Saboia comandava de dentro da cadeia o crime de tráfico de drogas na zona norte e leste de Manaus, por meio da esposa dele, a Geisa Silva de Souza, de 27 anos. Ela foi presa pela terceira vez em 12 de fevereiro desse ano por tráfico de drogas. Cleison Silva do Nascimento tinha 25 anos de idade. Antônio Xavier da Silva Camargo Filho, conhecido como Capeta, ele tinha passagens por roubo majorado e tráfico de droga. Era foragido do sistema penitenciário, mas foi recapturado em 5 de novembro de 2018 na rua Ipiranga, no bairro de Santo Antônio. Anselmo Pereira dos Santos tinha passagem por roubo e tráfico de drogas e ainda foragido, foi preso no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, depois que se envolveu em um acidente de trânsito. Em 22 de setembro de 2017, foi preso após tentar assaltar uma loja de eletrônicos na Avenida Cavalho Leal, no bairro de Cachoeirinha. Portanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, essa é a relação dos mortos ontem no confronto no Compage, bem como o perfil dos presos que morreram no dia de ontem. O Instituto Médico Legal. Pellegrini. Oi, Paulo Guerra. Pellegrini, os corpos continuam no IML e a previsão é de que comecem a ser liberados a partir das 8 horas. Pois bem, Paulo Guerra, é isso aí. Já estive no Instituto Médico Legal na madrugada de hoje, pegava essas informações, perguntava quando da liberação dos corpos, e a informação oficial é que a partir das 8 horas da manhã esses corpos deverão ser liberados para o posterior sepultamento. Esportes. O Palmeiras superou o Botafogo na tarde de sábado ao converter um pênalti assinalado com interferência do VAR. O time alvinegro, insatisfeito com a decisão da arbitragem, planeja solicitar a anulação do confronto disputado no estádio Mané Garrincha pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida do Flamengo não poupou críticas ao técnico Abel, mesmo depois da virada sobre os reservas do Atlético Paranaense, que venceu o jogo até os 45 minutos e, graças aos 7 minutos de descontos, conseguiu no abafa fazer 2 gols e evitar o vexame. O jogo terminou 3-2. Jogando em Salvador, com a atuação bizonha do goleiro Agenor, o Fluminense foi derrotado pelo Bahia por 3-2. O árbitro de vídeo fez um pênalti batido e pedido por Gilberto ser repetido porque o goleiro Agenor do Fluminense se adiantou na primeira cobrança. Agenor acabou sendo expulso e com 10 jogadores em campo, o Fluminense não teve mais condições de tentar a reação. Os gols foram marcados por Gilberto 2 e Arthur para a Bahia, enquanto Pedro e João Pedro descontaram para a equipe visitante. O São Paulo foi de novo derrotado pelo Corinthians 1-0. O Vasco empatou com o Fortaleza
Paulista 1-1. Jogando em casa em péssima fase, o Cruzeiro foi derrotado pela Chapecoense 2-1. Santos e Internacional não saíram do 0-0. Na Série B, o Atlético de Goiás empatou em 1-1 com o Vitória. Jogos de hoje. 13 horas, Copa do Mundo Sub-20, Honduras e Uruguai. 15h30, Estados Unidos e Nigéria. 20 horas, Campeonato Brasileiro Série A, CSA e Goiás. E também Avaí e Ceará. Às 20 horas, pelo Campeonato Brasileiro Série D, tem Ipiranga, do Amapá e Fast Clube. Últimas notícias. O barril de petróleo Brent para entrega em julho começou a ser negociado hoje em leve baixa no mercado de futuros de Londres, cotado a $68,60, variação de 0,03% em relação ao fechamento da sessão anterior. Prédio de 12 milhões de reais da Força Sindical fica sem lance em leilão. Sede dos sindicalistas de 12 andares está à venda para estancar a crise no caixa depois do fim do imposto sindical. 2 dos 3 poderes legislativo e judiciário foram criticados por manifestantes em ao menos 18 estados e no Distrito Federal ontem. O executivo sob comando de Jair Bolsonaro foi defendido nos atos endossados pelo presidente como portadores de pautas legítimas e democráticas. As manifestações que também pediram a reforma da Previdência e a aprovação do pacote apresentado pelo ministro Sérgio Moro da Justiça foram marcadas ainda por acusações de que o STF, o Supremo Tribunal Federal e o Centrão, encarnado no presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, não deixam Bolsonaro governar. Os mais de 2,5 bilhões que a Petrobras deverá aplicar no Brasil como reparação por fraudes na estatal terão uma parcela destinada para a educação, segundo fontes do STF. Mas nem toda a quantia deverá ser destinada para a pasta e também deve ser dividida entre saúde e segurança. Na semana passada, durante café com jornalistas, o presidente Bolsonaro reafirmou contar com o dinheiro da multa para contrapor o corte na educação. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apresentará hoje ao presidente do BNDES, Joaquim Levy, e aos embaixadores da Noruega e da Alemanha uma proposta de novas normas de gestão do Fundo Amazônia, que recebe doações internacionais para a preservação da floresta. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o governo quer usar o dinheiro do Fundo Amazônia, que hoje tem 3,4 bilhões, para indenizar desapropriações. Organizações ligadas à conservação da natureza demonstraram preocupação com a proposta. Para a WWF, a mudança pode levar a um aumento do desmatamento. 6 horas e 43 minutos em Manaus. A polícia francesa anunciou a detenção de um suspeito pela explosão no centro da cidade de Lyon, que deixou 13 feridos na semana passada. O suspeito acaba de ser detido, escreveu o ministro do Interior, Christophe Castanet, no Twitter. A polícia procurava um homem que foi filmado quando seguia de bicicleta perto do local da explosão com uma mochila. O Papa Francisco recebe hoje, em reunião reservada ao líder indígena brasileiro Raoni Metukiri, de origem Caiapó. Na ocasião, o cacique deve apresentar demandas do movimento indígena, sobretudo aquelas que têm relação com as condições de vida de povos que vivem na região amazônica. Em uma viagem feita ao Chile e ao Peru em janeiro do ano passado, o pontífice afirmou que provavelmente nunca os povos originários amazônicos estiveram tão ameaçados nos seus territórios como estão agora. O líder religioso também disse na oportunidade que a defesa da terra não tem outra finalidade senão a defesa da vida. De acordo com o Vaticano, o encontro desta segunda-feira quase foi cancelado por pressão de representantes da indústria madeireira e do agronegócio, mas foi confirmado ontem. O compromisso se insere no contexto da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região pan-amazônica, que tem como tema Amazônia, novos caminhos para a igreja e por uma ecologia integral. O evento será realizado entre os dias 6 e 27 de outubro em Roma. A crise humanitária na Venezuela se aprofundou nos 4 primeiros meses desse ano. O alerta faz parte de documentos internos da ONU que servem de base para a atuação da entidade dentro do país sul-americano. As informações passaram a ser circuladas no momento em que a oposição e o governo voltam a mandar seus emissários para uma mediação do conflito em Oslo. Nicolás Maduro passou a aceitar uma ampla operação de ajuda humanitária da ONU para sair em apoio à população. O gesto visa ainda esvaziar o discurso de líderes sul-americanos e mesmo do governo de Donald Trump de que seria necessária uma intervenção estrangeira para salvar o povo venezuelano. A aceitação da ajuda é uma mudança importante na postura do governo Maduro, que insistia que uma operação humanitária seria o pretexto para uma eventual invasão. Apesar de ter aceito a entrega de materiais, Caracas conseguiu da ONU um compromisso para que não se faça um grande alarde sobre a operação. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, defendeu ontem o envio de delegados a Oslo, na Noruega, para uma tentativa de mediação norueguesa na crise política venezuelana. Ele alertou que os críticos dessa medida acabam por se tornar cúmplices da ditadura de Nicolás Maduro. Segundo a agência France Press,
Guaidó disse em discurso no oeste da Venezuela que os correligionários devem entender que é preciso jogar em todos os tabuleiros e ter presença ativa em todos os lugares. Caso contrário, disse ele, estarão cooperando com outra causa. Os resultados parciais das eleições europeias apontam que o Parlamento Europeu ficará mais fragmentado nos próximos 5 anos. Os partidos mais tradicionais devem perder espaço para siglas nacionalistas, liberais e verdes. Eleitores dos 28 países da União Europeia participaram da votação que começou na quinta-feira e terminou neste domingo. Segundo as estimativas oficiais, as tradicionais alianças de centro-direita e centro-esquerda continuarão com os maiores números de cadeiras. No entanto, pela primeira vez na história, o total de assentos conquistados por esses partidos não chegará à metade do parlamento. O bloco estima uma taxa de comparecimento superior a 50% a maior em 20 anos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje durante visita oficial ao Japão que seu governo ainda não está pronto para fechar um acordo comercial com a China, mas ressaltou acreditar que os dois países chegarão a um entendimento em algum momento no futuro. Donald Trump fez a declaração durante a coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Ainda na coletiva, Trump comentou que os Estados Unidos têm um desequilíbrio comercial inacreditavelmente grande com o Japão e que Washington também fechará um acordo com Tóquio. Sobre o Irã, Trump disse não estar buscando uma mudança no regime do país do Oriente Médio. Embora seja obrigatório desde 2013 que as lojas e demais estabelecimentos informem na nota fiscal o valor de tributos que está embutido em uma compra, a maioria dos consumidores afirma que desconhecem essa informação. É o que aponta um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, divulgada nesta segunda-feira. Segundo a pesquisa, 74% dos consumidores brasileiros não têm o hábito de procurar saber o quanto pagam de imposto ao adquirir um bem ou contratar um serviço. Mesmo com a maior parte das pessoas afirmando não saber quanto pagam de tributos, a grande maioria, 93% dos entrevistados pela pesquisa, opinam que a tributação é um fator que contribui para que alguns produtos tenham um preço elevado no mercado. Já a falta de transparência é motivo de queixa para 95% dos consumidores. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Grande maioria foi às ruas com pautas legítimas e democráticas, afirma Bolsonaro. A Folha de São Paulo estampa: ao menos 156 cidades do país registram manifestações a favor do governo Bolsonaro. O estado de São Paulo: ninguém governa sozinho, diz líder do DEM sobre manifestações. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense: manifestação pró-Bolsonaro leva 20 mil pessoas à esplanada dos ministérios. Valor econômico: Moro classifica manifestações como festa da democracia. Estado de Minas: movimentação de talude de mina em Barão de Cocais já chega a 20 centímetros. Jornal do Comércio no Recife: no Recife, ato pró-governo Bolsonaro reúne 100 mil pessoas, estima a organização. Fortaleza, Diário do Nordeste: 11 líderes do PCC no Ceará são transferidos para presídio federal. Porto Alegre, 0 hora: rebelião em presídio de Manaus deixa 15 mortos e também registra motim em pensão. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J.A. e na editoria de polícia Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5 horas e 45 minutos.